Amores, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu tô melhor, né? Ontem eu fui lá tomar uma bela de uma furadinha, ó. Coluna, né? Coluna de mãe velha, espanada, é isso que dá. Bom, na verdade, meu filho não tem nada a ver com isso, tá, gente? O pessoal às vezes pode pensar que, nossa, depois da gravidez ficou acabada. Não é esse sentido. Acabada a gente fica mesmo quando a gente fica velha, tá? E eu tô velha já também. Mas, na internação do meu filho, eu tive uma. Como que eu posso explicar pra vocês? Foi nervoso, já tem um problema de coluna, já estava com dor, porque havia dado uma baixadinha assim, daquela visgada no nervo ciático. E eu já estava tomando anti-inflamatório, inclusive há uns 10 dias. E eu travei, acho que foi o nervoso de saber que ele ia ter que ficar internado numa UTI, no hospital que é no açougue, enfim, sabe? Essa fase aí, assim, como mãe, é tão preocupante que eu prefiro deixar ela no passado, sabe? Muita gente sabe o que eu já passei com ele. Quem acompanha lá o Caminhos pelo Autismo sabe. Quem não acompanha, segue lá, gente, dá uma força também. Eu sempre passo relatos de como tá a saúde dele, como é que tá os procedimentos. Hoje provavelmente eu vou gravar uma nova vitória, uma nova conquista. Mas o que eu vim aqui pra falar pra vocês, né? Ontem, me desculpem que eu não gravei, porque eu realmente tive que ir no médico, tava zoadaça de dor. Vou botar meu óculos, porque, ai, véia, é um caos. Véia, é um caos pra enxergar. De manhã ainda. De manhã é o pior horário pra mim enxergar. Isso é de família. Minha avó usava óculos, meu tio. E os celulares, gente, para gente que trabalha o tempo todo com leitura de celular, tá lendo, tá conversando, é o dia inteiro com a cara na tela, né? Isso eu tenho percebido, que todo mundo que chega na minha faixa etária dos 40, dos 40, né? Dos 40, e tá passando por esse problema, visto assim, para a leitura, porque para mim dirigir eu não preciso de óculos para distância, eu consigo captar bem o que tá na minha distância, o veículo, a faixa, tudo, tudo de boa, mas para a leitura é necessário. Se eu vou precisar usar o Waze, que tá ali bem perto de mim até, eu tenho que colocar o óculos, infelizmente. Olha, sobre a questão da brincadeira lá da amante não tem lar, né? Ontem eu fiz o vídeo porque a pessoa, né, veio toda cheia de pé nas costas. Aí eu tive um comentário hoje bem triste, tá? E eu falei pra ela que eu iria gravar, porque eu também passei por isso. Me dói até hoje. É uma ferida que não curou há 25 anos, tá? A amante está com meu pai até hoje. Eu não vou expor o nome da pessoa não, tá, gente? Tá lá na outra rede vizinho comentário, eu respondi a moça. A amante está com meu pai até hoje. Tenho 30 anos, meu pai nos deixou, eu tinha 3 anos. Até hoje ele vive com a amante. Minha mãe continua só, esperando ele largar dela. Até agora nada. Resumo, minha mãe envelheceu e ficou só. Eu casei, até hoje minha mãe espera, eles vivem bem. Tive que aceitar, infelizmente, eles dois. Ele disse que ama ela e que minha mãe não que minha mãe entendesse isso. Bom, ninguém tá livre, né, de ter um sentimento por uma outra pessoa. Esse é um fato. Mas eu vou contar pra vocês, né, duas coisas que podem acontecer nessa situação. Eu não abri jogo pra saber, eu não sei nem o nome da mãe dela, né? Eu sei o nickname que ela está no Instagram, a moça que contou. E das duas, uma, pode ser magia, pode ser trabalhos espirituais pesadíssimos, pode. Certas demandas, quando elas são reforçadas, vai por anos a fio, você não tem problema. Que o segredo da amarração é: antes de completar 7 anos, refaz. Se você não faz nada espiritualmente, eu vou ser sincera, de coração, sabe? Você ficar sentada, esperando de Deus uma providência, ela não vem. Ela não vem. Por N razões e situações. Talvez aquele irmão que você confiou oração, ele não era tão de Deus assim, ele também estava em pecado.
entre tantas outras coisas que nós seres humanos somos pecadores, claro que somos, né? Ninguém aqui é perfeito. Eu encontrei na minha vida pouquíssimas pessoas que eram pura comunhão com Deus, que falava a mesma coisa que o espiritual e fala até hoje a mesma coisa que o espiritual, evangélica, que não julga as pessoas, que não aponta o dedo pro irmão, porque o irmão é isso, aquilo outro, que o irmão é da macumba, você tá entendendo? A minha tia recentemente sofreu aí um bullying aí, né? Um bullying não, foi uma intolerância religiosa. Por minha culpa, por ela estar na minha casa. E ela foi procurar uma vaga de emprego em uma farmácia, que inclusive eu era cliente, comprava muito lá, entendeu? E literalmente a mulher veio na casa dela, perguntou se ela não tinha medo de comer as coisas oferecidas ao demônio na minha casa. Acho que eu instalei o Satanás na minha cozinha, não tô sabendo. Entendeu, gente? Mas voltando ao caso aqui da moça, pode ser demanda, pode realmente ser um sentimento que ninguém tá livre. Por isso que eu falei ontem, quem tem telhado de vidro não atire as pedras, porque ela pode cair e te estraçalhar, né? O que ela deveria ter feito, buscar uma ajuda espiritual no momento, na época. Agora eu vou contar um testemunho pessoal, rapidinho, porque o tempo tá correndo aqui, o tempo é 10 minutos só. Eu perdi a minha avó por causa de demanda. Meu avô também arrumou uma amante, colocou ela numa mansão que ele estava construindo para nós morar. Meu avô era muito bem de vida, meu avô tinha padaria, meu avô tem várias casas. Eu moro de aluguel. Meu avô não ajuda ninguém por causa da amante. Mesmo eu tendo filho em condições especiais, ele não ajuda. Nem eu, nem a minha tia, que é filha de criação deles, que ela é filha do irmão da minha avó, e eles criaram. E a minha avó ela tem o papel da curatela, que a minha avó tinha, a tutela dela. E na certidão de óbito da minha avó, deixa-se filhos, Rosana, Daniela e José Antônio, que é o meu tio falecido 3 anos após a morte da minha avó. O José Antônio tinha uma casa, reformou toda e ele tomou da noiva dele. Ele é feliz com essa mulher? Não é. Sabe por que não é? Quando eu morava lá na minha mãe, né, eu cheguei nele e falei, olha, avó, a casa tá sem condições de habitar. Eu entendo que a minha mãe me abrigou, eu não tenho condições de fazer mais do que eu tô fazendo no momento. Eu não tenho condições, entendeu? Se o senhor puder dar um jeito aqui, foi justamente quando deu um problema na fiação. Então ele começou com o eletricista, daqui a pouco ele veio com uma equipe para poder reformar a casa da minha mãe. Só que a minha mãe tem um gênio muito difícil também. E aí minha mãe vivia indo dar pitaco, ela trabalhava, ela saiu do trabalho com o bebê, que ela olhava para ir dar pitaco na casa, também eu vou assim, não perdendo a palavra, embucetou e não quis fazer mais, né? E eu falei pra ela, cala a boca, Rosana, fica quieta, deixa o seu Antônio fazer, porque o seu Antônio, eu sei lidar com ele, eu trabalhei com ele 3 anos e meio da minha vida. E a dona Lourdes, que era minha avó, ela toda a vida era assim, cala a boca, Antônio, faz. Cala a boca, Antônio, faz. Cala a boca, Antônio, faz. E ele era assim, ele ia reclamar, ele ia falar e ele ia fazer. Certa vez, junto aos pedreiros, se não ficar muito grande e eu não conseguir terminar, eu gravo outro, tá? Certamente, junto aos pedreiros, seu Antônio virou e falou assim, eu comprei essa casa na Promissória, eu olhava pra casa assim. O Luiz de Micerone, ele me vendeu na confiança. Quer dizer, eu queria dizer que ele era um homem honrado, que tinha palavra, que a palavra dele valeu, que ele comprou a casa numa Promissória, naquela época, né? Aí ele falou assim, ele me confiou a mim, a Lourdes, não sei o que. Aí ele parou, deu um suspiro fundo, falou assim, aquela que era mulher de verdade. Essa outra aí não presta. Essa daí não vale nada. E não sei o que. Aí o seu Chico, que era o marceneiro que estava fazendo a obra, que ele era, já são amigos de longas datas, ele já fez várias obras pro meu avô, a equipe dele, né? Virou e falou assim, seu Antônio, vou dizer uma coisa pro senhor. Dona Lourdes era mulher de verdade, mas o senhor não deu valor. O senhor não valorizou. E quem não valoriza perde. Não adianta não, agora vai chorar na cama, que é lugar quente. E meu avô tá sofrendo o pão que o diabo amassou. É das nossas vontades? Não. Mas é da vontade de Deus. Por tudo que ele fez, a paga vem sim. Mas não vem do jeito que eu e você quer.
Uma hora, para sua mãe, a paga vai chegar. Fique em paz, acalme seu coração. Vocês ainda vão